envolvidas e interessadas no controle do meio ambiente desenvolvem ações significativas e que essas ações com certeza serão repercutidas no grande grupo chamado Grupo dos Jovens, hoje trabalhado pelas escolas do município de Escada e, por que não dizer também, pelo estado de Pernambuco como um todo. Meu velho Ipujuca, teu espelho já não brilha, e nessa trilha tu parece até comigo. Lençol de pedra e sonho de baronesa, nessa tristeza aceitando teu castigo. O rio tá enchendo, tá chovendo, me dá medo. Água não é brinquedo, menino, não vá pra lá. O rio tá enchendo, tá chovendo, me dá medo. Água não é brinquedo, menino, não vá pra lá. A gente fica muito feliz de estar aqui de volta à nossa cidade com o compromisso de construir uma proposta coletiva, de cuidar melhor do ambiente que a gente vive. A gente compreende que esse espaço é um espaço riquíssimo, a gente tem um conjunto de especialistas aqui, de militantes, para trazer para a gente alguns objetivos, algumas conclusões, alguns estudos, algumas experiências, mas o principal objetivo deste evento é fazer com que a gente interaja com vocês que estão aqui de uma forma geral para construir uma proposta de ação. Falar sobre currículo e meio ambiente faz necessário a gente entender de onde partiu a necessidade da inclusão de meio ambiente no currículo escolar. Tá? De onde partiu, né, essa necessidade? Então a gente tem aqui algumas imagens que a gente percebe que são imagens chocantes, né? Demonstra uma crise civilizatória, onde a gente vê que há, na verdade, desigualdades sociais, injustiças sociais, e na verdade isso veio a se intensificar, principalmente a partir da década de 60. Com o crescimento industrial, com o desenvolvimento, né, o crescimento econômico, mais precisamente, a gente percebe que deixou algumas sequelas e levou as pessoas a tomarem algumas atitudes, a buscarem alguns caminhos que viessem realmente melhorar as condições do nosso planeta. Então a gente tem aqui, por exemplo, a questão da fome, da miséria, das desigualdades, das injustiças, que tanto se faz presente no dia a dia, né, de todas as pessoas que fazem parte desse planeta. Então percebemos que diante dessa situação havia necessidade de atitudes serem tomadas no intuito de minimizar a situação e fazer com que as gerações futuras pudessem contribuir, ou melhor, pudesse desfrutar de uma qualidade de vida melhor que a nossa, né, geração presente. Aqui uma outra imagem, quando a gente vê que associado à questão das desigualdades sociais, a gente tem aí um problema sério, que é o problema ambiental, né? Na verdade, a gente tem uma crise socioambiental. Tá? Então a gente tem aí um cenário de desmatamento, a questão do lixo, a poluição e os problemas globais que tanto têm interferido na nossa sobrevivência. Então, o aquecimento global que vai ser discutido aqui, a questão do buraco na camada de ozônio, tá? Esses problemas que vêm se intensificando e nos colocando numa situação realmente difícil de sobrevivência. Então, assim, diante de toda essa problemática, dessa crise da humanidade, a gente percebe que precisa se buscar caminhos, né? Precisa se encontrar estratégia de saída. E aí a gente tem uma imagem que mostra justamente ali um ambiente altamente agredido, né? E ali o homem pensando justamente o que fazer, tá? Que caminho seguir, como reunir realmente os representantes desse planeta para encontrar propostas que possam realmente fazer com que as pessoas desfrutem de uma qualidade de vida melhor. Talvez esse evento feito esse que está acontecendo hoje aqui
nessa plenária, nessa cidade, tivesse sendo feito há anos atrás, a realidade ambiental seria outra, a questão ambiental dentro do nosso país e nossa cidade. Isso é uma questão não brasileira, isso é uma questão mundial. Hoje nossos rios morrem, o planeta sofre, nós teremos que colocar na nossa cabeça e principalmente das nossas crianças o que está vindo por aí na questão ambiental de mal. O mal que estamos fazendo ao nosso planeta, às nossas indústrias, nosso pessoal. E cada vez que uma geleira lá no Polo Norte cai, derrete, o planeta chora, o ser humano sofre, porque nós temos aí o mar avançando, a questão, tudo isso que acontece hoje, essas temporais, isso tudo é questão ambiental. Eu agradeço a APESCAI, em nome do senhor Fernando Salles, em nome de Marcelo, seu vice-presidente, por fazer esse evento, em nome das pessoas que estão aqui presentes. Muito obrigado. Meio ambiente não se faz por uma pessoa. Meio ambiente se faz por todo mundo. Por exemplo, meio ambiente não adianta discutir se não tivesse as crianças. Certa vez eu levei uma porção de crianças para a universidade e eles falaram, depois descobriram que eu estava com 60 crianças num evento deles. Um evento que era sobre os 100 anos de Dom Helder, né? Então depois eles verificaram o quê? Primeiro, tinha muitas crianças, aí começaram a falar sobre as crianças. Porque as crianças é o futuro da gente. Então, veja o seguinte, o que é que a gente faz, nós no caso, né? No mínimo, a gente tem o quê? A gente tem que dedicar boa parte à educação ambiental. A educação ambiental, em si, ele passa por vários processos. Vocês viram aqui a palestrante anterior falando sobre a educação ambiental nas escolas. E nas universidades, o que é feito? Vocês têm dezenas de cursos na universidade que ele trata de meio ambiente. Eu, por exemplo, trabalho na área de meio ambiente aquático. Eu trabalho tanto com o ambiente marinho como o ambiente terrestre, o ambiente aquático terrestre. Né? Então você tem ambiente de água doce e água salgada. Mas muitos de vocês não têm acesso à universidade. Então, cada pessoa tem que fazer a sua parte. Qual é a sua parte? Por exemplo, eu me dediquei uma boa parte a vir todos os sábados, né, para dar aula ao pessoal da APESCAI. Por quê? Porque a gente tenta, no caso, melhorar os conhecimentos de pessoas que não tiveram acesso à universidade ou pessoas que vão ter acesso à universidade, que no caso são as crianças e os jovens. Então, desperta nele a condição de trabalhar pelo meio ambiente. Na realidade, o meio ambiente em si, ele tem que ser explorado como? O que é a palavra que ainda não foi usada aqui, mas provavelmente ele deve usar? Sustentabilidade. Sustentabilidade é o quê? Primeiro, a gente usar o meio ambiente para deixar para os nossos filhos e esse deixar para os nossos netos. Então tem uma frase de Jacques Cousteau que ele diz: o homem, ele não é dono da terra, ele herdou dos seus filhos. Então, se a gente herdou a terra dos nossos filhos, a gente vai transferir jeito para eles. Então, quer dizer, não adianta a gente querer explorar definitivamente, explorar totalmente o meio ambiente sem sustentabilidade. Se comemora todo ano nessa Semana do Meio Ambiente, já é mais um Dia Internacional do Meio Ambiente, que é amanhã, mas é uma semana já. E todo dia, todo ano, a gente vê ações, muitas vezes pontuais, nas escolas, onde se coloca uma muda de pau-brasil, canta o hino, a criança vai lá, dentro do meio ambiente, ninguém bota uma gota d'água 15 dias depois. Então essa muda de pau-brasil termina seca e tal. Então são ações pontuais. Não é essa educação ambiental que a gente tem que fazer. A gente tem que partir para o concreto, né? Romper essas dificuldades. Então precisamos trazer isso à discussão local, né? Para o município, que é quem está mais perto do cidadão. Isso não é receita nenhuma, isso está na própria lei. Se a gente for ver o artigo 23 e 24 da Constituição, diz que é dever do município, do Estado e da União. O município pode, sem dúvida, legislar concorrentemente com o Estado, né? E ter o controle social, o controle ambiental. O município tem que ter a sua legislação e ele está mais perto dos cidadãos. Então, a CPRH não tem realmente pernas para fazer um controle eficiente, licencia,
fiscaliza, mas não monitora, porque não tem estrutura para abranger 184 municípios do Estado. Então, cada município está na Constituição, na Lei 6938, que é a lei que institui a Política Nacional de Meio Ambiente, e a lei que institui o CISNAMA. A visão da política ambiental é descentralizar. É o CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, lá em cima, vem o Ministério do Meio Ambiente, vem então o IBAMA, vem a nível estadual a CPRH, a nível municipal as prefeituras. Então isso está na legislação, não é nenhuma receita aqui que nós estamos inventando. Certo? Essa coisa tem que ser tratada de uma forma integrada, em uma gestão integrada. Utilizar essa legislação que muita gente já pensou a favor do meio ambiente onde a gente está incluído. Acho que a coisa mais importante colocada aqui pelo professor Carlos, que é muito importante a gente refletir, é fora de onde a gente vai estar colocando essas coisas, né? Isso é uma reflexão que a gente às vezes pega o nosso lixo e coloca na frente de casa achando que a gente está botando fora. Mas esse ambiente onde a gente vive é muito maior do que a nossa casa. Então, e quando a gente está se reportando ao indivíduo, ao gestor, à sociedade como um todo, o que é que cada um individualmente está fazendo para que isso seja diferente, né? Então, essa reflexão é importante. Na nossa escola, a gente está discutindo a legislação que o município tem. Então, é exatamente isso que a gente gostaria que a gente pudesse refletir a partir da fala e da contribuição do professor Carlos. Na década de 70, a maioria de vocês não havia nascido ainda. E quando a gente começou a se preocupar com o meio ambiente, a tentar organizar um movimento, lógico que muita gente não entendia, e a gente era chamado de malucos, e era até confundido com um outro movimento também da década, que era o movimento hippie. Mas olha esse pessoal aí que está falando, negócio de preservar rio, não pode acabar com as matas para quê? Essa coisa toda, quer dizer, então naquela época, quando realmente, isso não só foi aqui em Escada, mas no planeta como um todo, realmente o movimento ambientalista era tido como um movimento anárquico, um movimento de quem não tinha o que fazer. Eu sou nascido aqui em Escada, mas morava no Engenho, e quando cheguei aqui com 12 anos, a gente tomava muito banho nesse rio Pujuca, que não era, lógico, claro, tão poluído como hoje, a gente pescava bastante, e ainda naquela época o rio era saudável, né? Mas com o passar, as pessoas se banhavam, lavavam roupas, muitas donas de casa, não tinha essa quantidade enorme de casa na beira do rio, muita gente ia lavar os pratos, não tinha água encanada, tratada, o pessoal ia lavar os pratos e a roupa na beira do rio Pujuca, né? E não era tão contaminado. Mas o crescimento da cidade, né, principalmente desorganizado, o rio começou a sofrer com esgotos domésticos sendo jogados diretamente para o rio, sem nenhum tratamento, as indústrias, né, colocavam seus residentes do rio Pujuca, principalmente as usinas, colocavam violos, né, e foi a partir daí que a gente começou a fazer denúncia. O movimento, quando começou, foi mais no campo das denúncias. A gente procurava a imprensa, procurava o jornal, e a gente fez muita denúncia, principalmente sobre a questão do derramamento de viodo. E hoje, graças a Deus, o viodo não é mais jogado, as usinas foram montadas, e hoje sabe que aquilo é excelente fertilizante, né? Além de adubo, serve também para irrigar, para molhar a terra. Bom, hoje o rio não padece mais dessa questão do viodo, mas ainda tem a questão do esgoto doméstico, esse principalmente o maior problema, e também da questão do agrotóxico, que infelizmente estamos aqui na cidade de uma monocultura, e o agrotóxico que é colocado nas canas, com as chuvas, com certeza eles vão desembocar lá no rio. O município de Escada, sem sombra de dúvida, é um dos municípios, não de Pernambuco, mas do Brasil, que possui uma legislação ambiental quase que completa, né? Na Lei Orgânica Municipal, a gente tem um capítulo específico sobre meio ambiente, certo? E sobre as questões municipais. A gente criou, através de lei, o CONDEMA, que não funciona, mas ele existe legalmente. O Fórum da Agenda 21, ele está criado por lei, que tem que ser escrito por lei. Nunca foi convocado. Isso daqui, na verdade, que está acontecendo hoje, deveria ser o Fórum Permanente da Agenda 21. Se a gente não der as mãos, se realmente a gente não discutir isso em conjunto, se nós não imaginarmos que
que a nossa casa, como já foi dito aqui, tudo isso aí vai ficar difícil. Porque muitas vezes o que acontece, isso é uma frase que não é minha, é que a gente quer consertar o planeta, a gente quer consertar a nossa cidade, a gente quer consertar o nosso estado e, na verdade, a gente não consegue nem arrumar o nosso quarto. Então, se a gente não tiver essa consciência de que isso tem que ser um processo compartilhado... Existem dois tipos de lixo. O lixo que não serve e o lixo que serve. Né? O lixo, para uns, é lixo. E para outros é meio de sobrevivência. Então a gente tem dois tipos de lixo, importante a gente tomar conhecimento e se faz necessário a gente observar que há lixo que realmente é lixo. E aí, quando disse o colega aqui, o seu Carlos Falcão, aonde colocar esse lixo? Para Marte? Porque quando a gente coloca, se pensa que coloca o lixo em algum lugar. Teria que sair do planeta e ir para algum canto. Mas ainda a gente sabe que no momento que a gente passa, o lixo ainda é uma questão de sobrevivência para muitos. Muitos dependem do lixo que eu coloco fora, que você coloca fora, que nós colocamos fora da nossa casa. Aparentemente fora da nossa casa. Queremos nos livrar daquele lixo que nos incomoda. Mas, no entanto, para muitos, é a sobrevivência. É a hora que aquele carro chega com o lixão, que muitos estão ali catando como um termo de sobrevivência. A gente precisa trabalhar as nossas crianças quanto escola para que possamos juntos fazer uma cidade melhor, uma cidade mais limpa. E aí é um papel de cada educador, de cada professor, de cada escola, de cada cidadão, ter a sua preocupação como preservar esse lixo, como colocar esse lixo à frente de sua casa. Até então, colocar a lixeira seria um fato até organizado a estrutura do município. Mas como colocar esse lixo? Né? A gente vê muitas vezes que ainda falta nas pessoas uma organização ou então mesmo essa questão de cultura. A gente vê, pelo menos na vida operária onde eu moro, a gente vê que o carro passa da coleta e em seguida as donas de casa, duas senhoras, põem o lixo lá. Existe um cronograma do município para que o carro passa fazendo toda a coletagem desse lixo. Não estamos mais no mundo onde se pode esperar apenas pelo poder público. Algumas perguntas que vêm aí, à tona aí, estão escritas, fazem só a cobrança do poder público de lixeiras. Será que se as lixeiras estivessem aí, o lixo também estaria organizado? Então a gente não pode mais esperar apenas pelo poder público. Nós estamos numa sociedade globalizada, nós estamos numa sociedade pleno século XXI, onde precisamos cada um fazer o seu papel. Não se pode apenas esperar pelo gestor público, não se pode apenas esperar pela dona de casa, mas sim, todos fazendo a nossa parte. O planeta precisa que a gente comece a agir já, imediatamente, como está fazendo a pescagem. Sobre a questão do aquecimento global, sem sombra de dúvida, ali é uma zona de convergência, não é? Convergência de ventos que se chocam. O aumento do aquecimento global, certamente, o aumento da velocidade dos ventos, da quantidade de vapor de água ali, deve ter provocado, com certeza, relâmpago e tudo mais, provocou aquela pane lá no avião, não tenho dúvida. Bom, pessoal, eu queria falar de uma maneira geral que pudesse atender e ficar bem explicado para a maioria dos alunos, né? De uma maneira simples, de uma maneira acadêmica, às vezes fica difícil para a gente notar, mas de uma maneira normal, como a gente se trata no dia a dia. Então vejam bem, o aquecimento global, todos nós aqui sabemos, que é a quantidade, né, de elementos que nós estamos jogando no ar, na nossa atmosfera, poluindo a nossa atmosfera, principalmente o gás carbono, que está formando uma barreira, engrossando a camada da atmosfera e impedindo que os raios do Sol voltem para o espaço. Eu acredito que a maioria, né, dos nossos alunos já devem ter assistido o documentário de Al Gore, né, aquele documentário que foi premiado e que fala da questão do aquecimento global, onde ele deixa claro, né, o derretimento das calotas polares, das neves das altas montanhas, o recuo das geleiras, o aumento do nível do mar, o aumento da intensidade dos furacões, das tempestades, todos esses fenômenos que a gente tem visto crescendo cada vez mais. Isso é o aquecimento global, fruto das nossas atividades, as atividades antrópicas do homem, principalmente a utilização de combustível fóssil. Então, o nosso planeta
A gente coloca bem no documentário de agora, até eu vejo um erro dele lá que ele comete, quando ele diz o seguinte: nós já nos juntamos, já nos unimos para resolver um problema grave e resolvemos a camada de ozônio. Não resolvemos nada da camada de ozônio ainda. Pode ser que os Estados Unidos tenham parado para ver essa questão, mas não resolvemos ainda o problema da camada de ozônio. Ele ainda permanece, mas no documentário dele, ele coloca essa questão, não é? Então, aquele documentário é muito rico, um documentário muito científico, mas ele não mostra especificamente o Brasil. E é sobre a questão brasileira que eu gostaria de colocar hoje, né? O que vai acontecer de acordo com o aquecimento global no nosso planeta. E começando pela Amazônia, que as previsões dos nossos cientistas espaciais daqui do Brasil é que daqui a 30, 40 anos, né, a temperatura média da Amazônia subirá em torno de 6 graus, nessa média de 6 graus, com o desmatamento. E, pasmem vocês, né, grande parte do desmatamento provocado, né, por assentamento do INCRA, pelo nosso governo, o governo Lula, que eu apoiei, voltei lá. E por conta disso a ministra Marina saiu, entrou o Minga, até que ele está indo bem, né? Mas por conta dessas questões, desses assentamentos, onde nós não temos condições de fiscalizar. E esses assentamentos, né, para a produção de soja, para a criação de gado, tem aumentado o desmatamento. E hoje a gente desmistifica essa questão que a Amazônia é o pulmão do mundo. A Amazônia não é o pulmão do mundo. Nós sabemos hoje que os oceanos, junto à quantidade de oceanos que tem, produz muito mais oxigênio que a Amazônia. Mas a Amazônia é o melhor mecanismo que tem na Terra de esfriamento do planeta. Porque ela absorve o raio do Sol e 50% disso aí ela transforma em vapor d'água, que se transforma em nuvem e vem essas nuvens descarregadas do centro-oeste, sudeste, nessa área e outros países. Então ela é um mecanismo de esfriamento. Para vocês terem uma ideia, se de repente fosse tocado fogo em toda a floresta amazônica, as emissões de CO2 que seria liberado dessa queimada de toda a Amazônia equivaleria a 15 anos de toda a emissão de gases de todos os países. Imagine isso de repente, o que aconteceria nesse planeta? Seria uma loucura, ninguém sabe como ficaria o clima. Então as mudanças climáticas que vêm com o aquecimento global, elas estão influenciando muito na Amazônia. O desmatamento abre-se clareira ali no meio da mata, e aí a mata que é úmida, o solo que é úmido, o sol penetra e resseca. Nunca se viu falar que houvesse uma combustão espontânea na Amazônia. Esses incêndios florestais provocados pela natureza, não tem. Nos outros países tem, mas aqui não tem. Por quê? Porque a nossa floresta ela é úmida. A quantidade de água que tem no solo e nas folhas é grande, então não permite essa combustão. Mas com a abertura de clareira ali dentro da mata, o sol penetrando diretamente resseca o solo e resseca aquelas folhas. E aí a gente prepara a combustão para que haja incêndios florestais naturais. Talvez as futuras gerações tenham que estudar esses animais em museu, empalhados, porque a degradação é grande. Nós estamos destruindo o que não conhecemos. E essa questão do lixo, essa questão que reivindicam lixeira, nem sempre a cidade de lixeira pode ser uma cidade limpa. O decreto de carbono não é um controle muito grande. O decreto de carbono, na realidade, você vai o quê? Vai utilizar aqueles gases do aterro sanitário, que é jogado diretamente na atmosfera e faz o efeito de estufa. Para quê? Para a indústria. Então isso aí é controlado eletronicamente. Então nos Estados Unidos está sabendo quanto a gente deixou, quanto a gente diminuiu de ser lançado o gás carbônico ou qualquer gás de estufa para a atmosfera. A cana-de-açúcar hoje volta novamente a ser um produto importante por conta do biodiesel, né? E ele dizia que 3%. E a cana-de-açúcar hoje, na questão do agronegócio, é 3% de toda a questão do agronegócio. Então ele dizia que não há necessidade nenhuma de derrubar uma árvore para se plantar cana-de-açúcar. A terra que já tem não é necessário, mas mesmo assim os usineiros de Pernambuco e os de lá estão derrubando as árvores.
você não está usando ela para nada. Você refloresta, faz o reflorestamento ali e entra dentro dessa questão de captar carbono. Faz o cálculo, chama uma pessoa especialista para fazer o cálculo. E quanto carbono vai ser captado pelaquela área, e aí você vai ter esse crédito de carbono, você vai ter aquele recurso. E as que já existem, as matas que já existem, que são particulares, né? Que são as chamadas RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Nacional, elas já podem entrar com uma mata de alegria. Então ele tem um incentivo nos impostos, ele deixa de pagar o imposto, e o município ganha 1% disso aí, do ICMS ecológico. Então é muito importante, você reflorestar, começa a ganhar dinheiro. Então, se você faz um projeto, quanto mais projetos você fizer que consiga capturar o carbono do ar, mais recursos você vai ter, vai depender desses projetos. Na Inglaterra, a corrente aquece áreas que é usada o ano inteiro, que não poderia ser usada durante o inverno. Então, essa mudança de corrente vai mudar totalmente o perfil dos oceanos, mudando toda a biodiversidade. Então, na realidade, o que é que vai ocorrer? Com esse desgelo que está ocorrendo, vai destruir uma boa quantidade de espécies na área. As correntes provavelmente devem mudar. Você sabe que a corrente do Brasil ela é gerada no centro do Atlântico, passa pela África, vem para aqui o Rio Grande do Norte, indo até a Inglaterra. O Rio Grande do Norte ela vai subindo até a Inglaterra. Então, esse movimento muda totalmente. Então, tudo que a gente vem fazendo realmente são avanços, tá? Agora, é óbvio que a gente precisa repensar. E como se repensa a partir, acima de tudo, da participação de todos, né? A escola como um todo precisa saber o que é prioridade, né, dentro daquele local. Há uma necessidade de ampliar as discussões a nível